Só que o pobre, cara, ele não vai saber entender todas essas contas. Ele entende o quê? O que o Lula fala. Ele fala, o que você ganhou com essa venda? O cara fala, realmente, não ganhei nada. Por quê? Porque ele não vê esse dinheiro. Mas sabe onde ele sente falta? Quando ele vai lá no postinho e não tem remédio. Quando ele quer marcar um ginecologista, ele demora um mês. Quando ele precisa fazer uma cirurgia, e demora 1 ano e meio. Então Lula já não é operário desde 72, 73, cara. Ele não é mais operário há muitas e muitas e muitas décadas. Mas foi um grande líder sindical, muita gente o apoia, muita gente o detesta, muita gente, inclusive, eu tive contato lá no ABC, diz que quando o Lula assume o sindicato a coisa não é boa, quando o PT é formado a coisa não é boa, por quê? A coisa estava indo, as coisas estavam funcionando, daqui a pouco, vamos fazer uma greve. E muita gente diz que o Lula era pelego de greve, ou seja, ele já estava comunado com os chefes, dizendo o seguinte, a gente vai começar pedindo, o que é o pelego? O pelego é aquele que já está comunado com o patrão. Então ele chega lá no sindicato e fala assim, olha, nós vamos começar a pedir 50% e tal, e não sei o quê. E o patrão fala assim, olha, se você chegar em 20%, já tá bom, beleza? A gente faz o acerto aqui para 20%. Aí ele volta lá e fala, eles não querem dar nada, eles não querem acordo, vamos entrar em greve! Ei! E aí passa lá um mês, passa um tempo, onde muita gente, você que foi operário nos anos 70, nos anos 80, escreva aqui para mim, você que trabalhou nessas empresas, eu recebi muita gente que gostava do Lula e também muita gente que não gostava, por conta dessa negociação com cartas marcadas, que o sindicato ganhava, os peleguinhos ali ganhavam e o operário mesmo se lascava, porque às vezes eles ficavam um mês sem trabalhar. Chegou uma greve que acho que chegou a 3 meses, e o cara começava a vender carro, começava a vender as coisas, pegava dinheiro emprestado, e o padrão de vida caía lá para baixo, e quando ia ver, aumentava lá 10, 20%. Porque como é que eram as negociações? Normalmente, olha, se não der 50%, a gente para. Aí eles paravam. Aí eles falavam assim, eles não querem dar nada, mas na realidade já estava fechado em 20%. Volta para o sindicato, na frente da fábrica, não, porque nós vamos bater o pé, eles querem dar 5%, mas a gente não vai aceitar, eles querem dar 10%, eles não querem... Olha, consegui arrancar 20%, pessoal, é isso, fizemos de tudo aqui para arrancar 20%. E aí todo mundo, ei! Só que isso aí já era cartas marcadas, já estava tudo negociado para todo mundo levar uma bola, o sindicato levava uma bola, a galera ali levava uma bola e todo mundo ficava, ei, quem se lascava mesmo era o operário, porque aquilo já estava combinado muito tempo antes. É isso que dizem, é isso que eu ouvi muitas e muitas vezes. Ele até conta que o Tuma, né, que era da polícia ali e tal, tinha até um acesso muito interessante com ele tinha um acesso inclusive com um coronel, então existia toda uma negociação. Ninguém pode tirar essa habilidade de negociação do Lula. O Lula, ele é um grande negociador, né? Não toma lá da cá, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, e normalmente está envolvido em corrupção, está envolvido em desvio, está envolvido em grana de compra de votos, mensalão, petrolão, lava-jato, todo esse desvio de dinheiro que negociar, é que nem eu falo, cara, quando eu vejo o Lula contando a história dele, eu falo assim, por que esse homem não foi honesto? Se esse homem fosse honesto, ele fazia o Brasil virar uma China, cara. Se Lula fosse honesto, esse Brasil viraria uma China, porque ele tem o poder do network, ele tem o poder da negociação, ele é carismático quando ele quer ser carismático, principalmente ele sabe conversar com o pobre de Maré de Si, ele sabe conversar com os empresários, ele sabe conversar com todos aqueles que estão ali na mesa. Mas o dinheiro falou mais alto. Os ensinamentos da mãe dele, que dizia o seguinte, eu não quero você com nada de ninguém, e ele dizia que tinha muito medo de pegar qualquer coisa de alguém, ou até que a mãe dele achasse que ele estava pegando, porque ele ia decepcionar a mãe. Se esse homem tivesse sido realmente aquele que a mãe dele esperava, a gente ia ter um Brasil muito melhor. Uma pena que o poder da comunicação, o poder da persuasão, da manipulação, eu tenho até um livro aqui, né? Como manipular e persuadir milhares de pessoas, e eu sei muito bem o que eu estou falando, né? Sobre essa causa, né? Como funciona a mente humana,
né? Como funciona a mente humana e tudo mais. Se ele tivesse usado para o bem, nós estaríamos muito bem, mas ele sempre usou para o PT, ele sempre usou para o petismo, ele sempre usou para os amigos. Você vê que o Frei Chico, que é o irmão dele, que tem o apelido de Frei Chico, que o levou para o sindicato, é esse mesmo que está sendo agora investigado e com muitas provas robustas que o sindicato dele, que ele ainda está metido nos sindicatos, desviou mais de 500 milhões, cara, indevidamente no INSS. E esse dinheiro, inclusive, fez uma ciranda ali e chegou, muito possivelmente, porque de provas robustas aí, pro filho do Lula. Então, a família Lula, o petismo, tá sempre muito envolvido com essas coisas, cara. Sempre envolvido, desde sempre, desde o primeiro momento que eles botaram o pé no governo, começou toda essa lambança de corrupção. É que nem eu falo, imagina o SUS sem corrupção. Imagina a segurança sem corrupção. Imagina esse Brasil sem essa corrupção de bilhões, de trilhões, que a gente viu que eram os níveis, e cada vez pior, né? Você vê hoje aí o quanto que tá a dívida interna. Ele fala um negócio lá do FMI, ele falou, eu paguei o FMI. Pois é, ele paga o FMI, que eram juros ali muito pequenos, juros de repente a 4% ao ano. Então ele paga o FMI a 4% ao ano, mas faz uma dívida interna de 15% ao ano, cara, com os banqueiros. E uma dívida muito mais curta. Ou seja, ele troca uma dívida longa, com juros menor, por uma dívida curta muito maior. É como se você tivesse uma dívida com um banco, por exemplo, um financiamento, sei lá, da tua casa. Aí tá lá, olha, você vai pagar 4% ao ano, tá bom? Aí você fala, porra, tá bom, eu tenho essa dívida, ela é grande, mas ela é longa para pagar. Mas aí o que você tem? Você tem a infeliz ideia de falar assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou quitar essa dívida dessa minha casa, mas eu vou pegar um dinheiro com a agiota. Vou pegar o dinheiro com a agiota a 15% ao mês. Aí o agiota te empresta essa grana, você vai lá, paga aquela dívida, não devo mais para o banco, mas agora você deve para o agiota. Você deve para alguém muito próximo de você e com um prazo muito mais curto. Então, não adiantou nada eu ter feito isso. Então tem muitas soluções gerenciais que só prejudicaram o Brasil. Por exemplo, ele diz aqui, acho que daqui a pouco a gente vai analisar, as estatais. O que o brasileiro ganhou com a venda da Eletrobras? Cara, um cabide de emprego absurdo, onde a Dilma uma vez, na canetada, abaixou a conta em 20%, quebrou as ações da Eletrobras e ineficiente. Ele fala, e a Sabesp? O que o Brasil ganhou com a Sabesp? Um ralo. Imagina que você tem um ralo de dinheiro indo embora. Você vende esse ralo. Então, esse ralo, além do dinheiro estar indo embora, você vende esse ralo, você faz um capital e você não tem mais esse desperdício desse ralo. É isso quando você vende uma estatal deficitária. É isso que aconteceu com a Sabesp. É isso que aconteceu com a Eletrobras. É você vender, é que nem o Correio agora, é um ralo sem fundo, sem fundo. Então, e o Correio é teu, e ele tá comendo o teu dinheiro. Ele tá dinheiro do SUS, tá dinheiro da segurança, tirando dinheiro da educação, tirando dinheiro dos transportes, e vai embora. Vai embora o quê? Para os amigos, para quem tá ali e tal, trabalhando ali, ou fazendo o que tá trabalhando, né? Compra de voto, olha, tem um carguinho aqui para você. Você vende esse ralo, e aí você recebeu um dinheiro, você para de colocar dinheiro lá e você volta a botar dinheiro no SUS. Olha que maravilha. Em vez de eu perder dinheiro com a Sabesp, com a Eletrobras, com o Correio, eu vou ainda ganhar um dinheiro e ainda vou catar esse dinheiro que ia embora no ralo e ponho para você fazer uma cirurgia. Só que o pobre, cara, ele não vai saber entender todas essas contas. Ele entende o quê? O que o Lula fala. Ele fala, o que você ganhou com essa venda? O cara fala, realmente, eu não ganhei nada. Por quê? Porque ele não vê esse dinheiro. Mas sabe onde ele sente falta? Quando ele vai lá no postinho e não tem remédio. Quando ele quer marcar um ginecologista e demora um mês. Quando ele precisa fazer uma cirurgia e demora 1 ano e meio. Você já viu situações assim? Pois é. Então, o Lula, ele é muito bico doce. E ele tem uma história interessante. Porra, sou operário, não tenho curso universitário e virei presidente. Virei o maior sindicalista da América Latina e um dos maiores do mundo, se bobear, né? Só que é o seguinte, a troca do quê? A troca de compra de votos, de Congresso. O Congresso todo até hoje é comprado, cara. E agora não só mais o Congresso, como muitos policiais, muita gente do judiciário está sendo investigada por corrupção, por compra, por desvio de função. Esse é o problema. As pessoas trocam o poder confundem o poder de comunicação do Lula com eficiência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Ah, mas ele construiu lá as faculdades. Ótimo, mérito, beleza. Não vamos tirar o mérito disso, só que o custo que você está tendo por ele ter construído essa faculdade é muito alto na tua saúde, é muito alto no teu futuro, na pobreza que ele está te metendo. Como foi na Copa, os estádios, lembra? A mega orçamento para construir os estádios, muito mais caros do que eram merecidos. E esse dinheiro todo sai de você, gente. Quando a pessoa fala assim, ah, o Brasil teve um déficit, ah, o Brasil teve prejuízo, ah, o Brasil... Quem está pagando é você. E você está sentindo agora dificuldade de emprego, o supermercado muito mais caro, o SUS sucateado. É por conta disso. Porque ele te afaga com alguma coisa. Olha, eu vou te dar um pacotinho de mods. Você fala, ei, eu vou te dar 100 conto pra você estudar. Ei, olha, eu vou te dar 600 conto aqui, não cala a boca. Ei. Só que os bilhões e os trilhões estão sendo usufruídos pelos amigos do rei, que não é você. E na maioria deles, os banqueiros. Essa que é a verdade. Você vê, a dívida era externa, virou uma dívida interna, porque ele pega dinheiro através da captação de dinheiro no mercado financeiro. Ou seja, ele tirou a dívida externa e criou uma dívida interna, com os bancos brasileiros ganhando muito dinheiro. Dinheiro de quem? Teu. Porque quem vai pagar esses juros para o banco? Você. E falta dinheiro para as outras coisas. É a mesma coisa que na tua casa, você tem 100 dinheiros. Aí você tem que escolher, ó, eu preciso pagar a conta de luz, eu preciso pagar a farmácia, preciso pagar a comida e se sobrar um dinheirinho eu vou no cinema. Em vez de ele chegar e falar assim, pô, eu vou catar esse dinheiro e vou colocar aqui primeiro na saúde, depois aqui na alimentação e tudo mais, não, ele cata metade desse dinheiro e dá para os amigos. Pô, cara, mas peraí, se era R$100 para pagar as coisas ali e ele dá metade para os amigos, vai dar para pagar tudo? Não. Então o que ele faz? Pega dinheiro emprestado com os bancos. Ah, mas o banco vai ser amiguinho, vai emprestar 100? Não, ele vai emprestar com juros. E só que além dos outros 50 que falta, ele pega 100, porque, de novo, vai ser usado de forma com uma má gestão, ineficiente, parasita, pesada, cheia de gente. Você vê quantos ministérios esse homem fez, gastando cada vez mais e mais e mais. De novo, se você trabalha numa empresa ou não, se você tem ideia, uma pessoa é suficiente para fazer aquilo. Aí ele fala, não, mas vamos botar mais gente aqui para trabalhar. Aí ele fala, põe 10. Você acha que aquela empresa, aquele local, onde uma pessoa faria, agora tem 10, vai ser lucrativa? Não, porque você botou muito mais gente do que o suficiente. É isso que acontece nas estatais. E quando você gasta dinheiro errado, aí dá prejuízo, quebra. Vocês entendem que a capacidade de comunicação e ter feito algumas coisas boas não valida todo o lixo, toda a banda podre, toda a corrupção comprovada que faz com que essa parte aqui vire migalhas, muito migalhas. Era o Brasil tá, ó, muito maior do que a China. O Brasil era maior que a China no início dos anos 90 e foi o que aconteceu. Vamos agora para a análise, porque, como eu digo, o Lula é um grande comunicador e um cara que sabe fazer os conchavos para que ele chegue onde ele quer chegar. Simples assim. Ninguém pode tirar isso do Lula. O maior capital político nessas entranhas políticas, inclusive de como chegar lá e sempre trazendo os amigos juntos, mas ao custo do quê? Da miséria do povo por conta da corrupção. Simples assim, senhoras e senhores. Esse homem foi condenado em 3 instâncias por unanimidade e ainda foi ratificado pelo STF. E puxou cana lá durante 500 e tantos dias. Mas ele não foi inocentado e nem provou a inocência dele. Pelo contrário, foi uma manobra jurídica dizendo o seguinte, ó, em vez de você ter sido condenado no Tatuapé, você deveria ter sido julgado no Fórum da Barra Funda. Ricardo, foi só isso que eles reclamaram? Em vez dele ter sido condenado no Paraná, eles falaram assim, não, o fórum tinha que ser de Brasília. Só isso. Vocês entenderam? Essa foi a anulação da condenação do Lula. Aí você fala, Ricardo, não é possível. Se o bandido é julgado no Tatuapé e não no Belenzinho, qual é o problema?
O crime foi cometido? Foi. As provas foram apresentadas? Foram. Teve delação? Teve. Devolveu propina? Foi. Mas os caras anularam só porque os fóruns não eram o fórum que o STF queria? É. Durma com isso, pequeno gafanhoto. Beba água, beba muita água.